Abemos seleção, e essa nova seleção do Ancelotti passa muito por defender bem. Há muito tempo eu bato nessa tecla que desde o Tite a gente não tem uma atenção especial à organização defensiva. Passamos a ser uma seleção que toma muito gol e isso precisava ser corrigido. Parece que a primeira missão, a primeira tarefa ali do playbook do Ancelotti era organizar defensivamente a equipe e ele já mostra aqui alguns indícios, né? Tanto do ponto de vista de organização, de estrutura, como do ponto de vista de intensidade. É isso que a gente vai ver nesse vídeo de agora. Então vamos iniciar a análise da organização defensiva do Brasil. Aqui tem um exemplo muito bom sobre como o Brasil foi forte em defender o corredor central e não permitir que o Equador jogasse dentro das nossas linhas. E primeiro, deixa eu até voltar aqui, né, que eu dei play aqui no vídeo e não dei atenção a isso daqui. Então esse vídeo ele já inicia numa diagonal longa para o lado oposto. Olha o Vinícius baixando com intensidade. Vinícius, tá? Olha ele baixando com intensidade, não permitindo que aconteça o 2 contra 1 contra o Alexandro, fechando a linha de passe interior e obrigando o jogador do Equador a jogar para trás. Então aqui a gente já tem um Brasil, quando estava defendendo num bloco muito baixo, num 4-1-4-1, ou num 4-3-3, como quiser chamar. Então aqui a gente tem pouquíssimo espaço interior. Olha como não dá para entrar aqui, não tem como achar passe aqui dentro do bloco do Brasil. A última linha muito bem perfilada, né, em relação ao espaço às suas costas, em relação ao goleiro. E a gente tem aqui um tripé no corredor central com Casemiro, Gerson e Bruno. O jogo do... Eu sou suspeito para falar, mas o jogo defensivo do Bruno Guimarães ontem foi de manual. A gente vai falar bastante dele aqui no vídeo de hoje. O Richarlison, né, que defendendo por fora, que foi uma permuta momentânea, e o Estevão defendendo aqui mais à frente. Então muito sólido, muito coeso, com muita intensidade, não somente preenchimento dos espaços, mas muita intensidade, pressão na bola como deve ser. Então vou dar play aqui novamente, a gente vai ver o jogador do Equador jogando para trás, né? E o primeiro aspecto para chamar a atenção, o Brasil foi muito forte em aproveitar os gatilhos de pressão. Sejam gatilhos distantes, ou seja, quando o jogador adversário estava muito longe de mim e eu iniciava a corrida distante, seja próximo, seja quando ele estava mais perto de mim. O Brasil foi muito competente em sair de um bloco baixo, subir no gatilho de pressão, pressionar e obrigar o adversário a jogar para trás até recuar no goleiro e aí continuar o movimento de pressão. E aí mérito dos jogadores porque foram comprometidos, tiveram intensidade para fazer isso. Então, passe entrando no jogador equatoriano de costas, olha o primeiro movimento de gatilho de pressão do Bruno. Olha o quanto o Bruno vai percorrer de campo aqui, ó. Então ele já pressiona, obriga a jogar para trás e ele já volta aqui para defender de novo o corredor central e reconfigurar esse 4-3-3 aqui, ó. Reconfigurar esse tripé com Casemiro e Gerson. E aqui, ó, a gente vê como o Brasil preencheu bem o corredor central, como estava com um bom preenchimento desse espaço, quase não cedia espaço no corredor central. Se o Equador quisesse construir, era por fora, era ou tentar jogar uma bola direto nas costas da última linha, o que a gente estava muito atento para cobrir também. E o Alexandro foi fenômeno em conseguir defender essa bola, em aliviar, né? O iScout hoje chama isso de alívio, aliviar essa bola na área. E o Equador ou tentava essa bola direto nas costas da última linha ou rodava por fora, né? Então vou dar play aqui, a gente vai ver que é exatamente isso que o Equador vai fazer. Não consegue entrar no corredor central do Brasil, roda por fora e mais uma vez, ó, se esse jogador aqui do Equador tentasse jogar por dentro, o Bruno Guimarães já tinha feito um movimento aqui de cobertura, de não ceder esse espaço e de novo ele volta. Viu que ela não vai entrar? Voltou e já pressiona mais à frente novamente. Então só nesse lance aqui, olha ele já de novo, deixa eu até voltar aqui, ó. Ele já de novo fechando o espaço interior. Ele já de novo aqui, ó, olha a postura de expectativa. Fechando o espaço interior, obrigando que o passe saia longo. Só nesse lance aqui a gente tem 4 ou 5 ações de intensidade defensivas feitas somente pelo Bruno. Então é uma equipe competitiva e isso que eu estou mostrando aqui do Bruno é um exemplo disso. Então bola longa, o Equador vai tentar fazer a bola longa direto nas costas da última linha. Bola já pressionada pelo Marquinhos e o Alexandre atento na segunda bola. Então já faz o alívio, corte de pé direito, né? Chama a atenção a bidestria do Alexandre, tanto para cortar bolas da área como para passar. Então deixa eu voltar para esse primeiro exemplo, eu vou deixar ele passar sem pausas, né? Pra gente ver ele de uma vez. Então de novo, né? Diagonal longa para o lado oposto, o Vinícius vai baixar, vai conseguir ali defender o 2 contra 1, mais uma vez, ó. Vai obrigar ele a jogar para trás, ó, jogou para trás.
muito fechado no corredor central, 4-3-3 ali muito coeso, né? Muita gente defendendo o espaço da bola. O Bruno Guimarães já salta a pressão no jogador de costas, né? O jogador recebendo de costas é gatilho de pressão, então o Bruno salta a pressão. Depois o Bruno retorna, a gente reconfigura esse 4-3-3 muito bem montado, defendendo baixo, com muita proteção do corredor central, como a gente viu. Se o Equador tenta primeiro jogar por fora para jogar por dentro, mais uma vez os volantes atentos a isso, né? O Bruno conseguiu fechar bem. Depois o próprio Bruno salta novamente, o Equador fica sem opção, não sei fazer, a não ser tentar uma bola direto nas costas da última linha, tentar achar um contra um do Stupinhan aqui nas costas do Wanderson. Então, muito coeso, cara. Fiquei muito feliz em ver a seleção brasileira a gente voltar a defender bem, né? Desde o Tite, como eu falei na introdução do vídeo. A gente teve, não vou mencionar treinador, mas a gente teve aí num período bom aí, grande, uma desatenção à organização defensiva. A equipe defendendo com 6. Quando defendia com 7 era quando defendia muito. Hoje, no jogo de ontem, a equipe defendeu com os 11 bem coesos. Isso é muito importante, né? Não defende... A organização defensiva não é mais responsabilidade de somente 6, 7, enquanto outros ali só fazem figuração, entre aspas. Então isso é muito importante. Então vou dar play aqui novamente para a gente ver uma situação de transição defensiva da seleção brasileira. O Estevão vai aqui errar o passe, ó, e na medida que o Estevão erra o passe, ele mesmo, ele e o Vinícius já tentam pressionar pós-perda, já tentam ativar o gatilho de pressão. Não conseguem fazer, rapidamente a seleção brasileira anda para trás. Então deixa eu voltar para você rever o momento em que o Estevão perde a bola. Então, ó, reveja o momento que o Estevão perde a bola. Ele próprio continua a pressão. O Vinícius até achei que reagiu um pouquinho tarde, mas reagiu, ok. Então, 2 contra 1, que eles não conseguem roubar. Se eles não conseguem roubar a pressão, a equipe rapidamente se reorganiza defensivamente. Então, rapidamente a gente anda para trás aqui com esses jogadores que estão aqui. Pelo menos com 7 aqui logo para trás, né? E depois chegam os outros 3 da frente. E nesse caso, olha que interessante. Se o Equador acelera, como tentou acelerar, existia um 2 contra 1 no Alexandre aqui, ó. Então a gente tem 2 jogadores do Equador só contra o Alexandre aqui. Inclusive você nota pela postura de corrida do Alexandre para retornar, como há aqui uma atenção do Alexandre, como há aqui um olhar, uma preocupação do Alexandre para esse 2 contra 1. Vou dar play e a gente vai ver a continuidade. Olha como o Gerson diz para o Alexandre, né? Vou até voltar aqui para a gente rever. Olha como tentar colocar aqui em câmera lenta para você prestar atenção no Gerson. Ó, vou dar play aqui. Olha como o Gerson vai gesticular para o Alexandre. Ó, fica com o cara da amplitude que eu vou chegar, que eu vou te ajudar para fazer esse 2 contra 2, não te deixar no 2 contra 1. Olha o comprometimento defensivo do Gerson. E aí a gente tem estabelecido esse 2 contra 2. O Equador não consegue fazer a superioridade que tinha se desenhado inicialmente pela intensidade do retorno do Gerson. A partir daí, o Equador é obrigado a jogar para trás, reiniciar sua organização ofensiva, não consegue transformar a roubada da bola num contra-ataque. O Brasil é muito coeso, muito sólido, intenso, rápido para reorganizar a estrutura. A gente tem rapidamente, né? Ó, 58 e 36. Grava esse número aqui, tá? Se eu ver o momento da perda da bola do Estevão, deixa eu ver aqui o momento da perda da bola do Estevão. A gente tá falando de 11 segundos, ó. Eu nem vou ver o momento da perda, eu vou ver o momento em que a pressão do Estevão e do Vinícius é vencida, que é quando realmente começa a recomposição. Então, em 26, ó, a gente tem aqui 26. Qual foi o número que eu falei? Foi 36, né? Ó, em 36, a gente já tem as 2 linhas de 4 completamente montadas, organizadas. Eu não estou nem falando de uma reorganização setorial. Eu estou falando da organização do sistema defensivo completo em 10 segundos. Ainda não é um tempo maravilhoso, mas está bem melhor do que era antes. Então, obriga a jogar para trás, ó. E aí a gente vai ver o Brasil de novo, né? Saindo de um bloco mais baixo. O Brasil, quando defendeu muito baixo, defendeu em 4-3-3, com Casemiro entre linhas. Mas quando o Brasil defendeu médio, né? Mais ou menos como está aí, o Brasil passou a defender num 4-4-2. Então tem essa variação de 4-3-3, 4-4-2 em relação à altura do bloco. Bloco médio 4-4-2, Richarlison e Vinícius à frente, com o Gerson defendendo o corredor esquerdo, como a gente está vendo agora, o Gerson defendendo o corredor esquerdo, muito baixo. Era um 4-3-3, com o Gerson, Bruno e Casemiro fazendo tripé no meio de campo e o Vinícius defendendo pelo lado, como a gente já viu no exemplo anterior. Então aqui a gente tem aqui, ó, a linha de 4, a primeira linha de 4 organizada, perfilada, bem montada. A gente tem aqui a segunda linha de 4 com o Bruno já iniciando a pressão e os 2 atacantes à
frente. E é isso que a gente vai ver, ó. O Bruno iniciando a pressão, mais uma vez, olha a importância do Bruno. Ele fala pro Estevão baixar, né, para ajudar o Wanderson, e ele pressiona, ele faz o gatilho de pressão para não deixar um jogador receber livre novamente. Agora ele retorna, ele fecha o corredor central e o Estevão aí sim salta. Perceba que quando o Bruno fecha o corredor central, que a gente tem aqui Bruno, Casemiro e Gerson, a gente tem aqui o entrelinhas muito curto, muito fechado do Brasil. Muito positivo isso, né? Difícil o adversário achar jogo aí dentro, pela maneira como a gente conseguiu se defender. O Estevão vai saltar, obrigar o jogador do Equador a jogar para trás e aí inicia a nossa subida de pressão. Então olha aí o Richarlison subindo, o Vini subindo, e aí a bola chega no goleiro, o goleiro é obrigado a quebrar e ele quebra mal. E aí a gente vê que quando ele quebra, todas as opções de bola longa dele já estavam marcadas. Se a gente vê o momento em que o Brasil sobe pressão, ó, o Estevão obriga a jogar para trás, a gente vê que o Richarlison aproveitou o gatilho de pressão, passe para trás é gatilho de pressão, né? Como eu falei, jogador dominando de costas é gatilho de pressão, passe para trás é gatilho de pressão, mal domina é gatilho de pressão, passe lateral lento é gatilho de pressão. Então, passe para trás sendo gatilho, o Richarlison subiu, o Vini subiu, a gente já tem aqui, ó, tanto o Bruno como o Gerson subindo junto também. Fazendo com que o bloco saia, não somente os atacantes, para pressionar. Muito mais coordenado do que estava antes, do que era antes. Cara, e muito pouco tempo, inclusive, né? Então a gente vê que saiu para pressionar, o goleiro do Equador vai ficar sem a opção de jogar curto e as opções longas que ele teria estão todas pressionadas. A gente já tem Casemiro encaixado, Bruno encaixado, Estevão encaixado, Gerson encaixado. E aí a bola vai sair pela linha lateral. Então, cara, já é uma equipe muito mais competitiva, já é uma equipe mais intensa e organizada defensivamente, sem dúvidas, tá? E aí a gente vai vir para o último exemplo, que esse gatilho de pressão, esse aproveitar do gatilho de pressão, já nos rendeu uma possibilidade de gol nesse jogo aqui, ó. Um gol que sairia a partir de um pressing bem feito. Então, lateral, ó, foi uma cobrança do lateral para trás. Se é cobrança do lateral para trás, é passe para trás. A gente já começa a nossa subida de pressão, já começa o nosso gatilho. Passe lateral fraco. O Richarlison já disse, opa, esse passe lateral aqui fraco, dá tempo de eu chegar. Ele já começa o movimento de subida de pressão e o jogo do Richarlison com bola ontem não foi muito bom, né? Ele não conseguiu fazer boas paredes. No entanto, a capacidade de pressionar dele é impressionante, né? É muito boa. E aí ele já sobe a pressão aqui, ó. E outro passe aqui pro Estupiñán, o domínio do Estupiñán não é tão bom. De novo, mal domínio, é gatilho de pressão, o Estevão já salta nele, ó. Já rouba a bola e a gente faz de uma subida de pressão uma oportunidade de finalização. Aqui o Gerson soltou para o Vinícius, né? Foi um bate-rebate, nem foi o Vinícius que finalizou e a bola acabou explodindo no goleiro. Eu ainda acho, quando eu vi esse lance ao vivo, eu fiquei com essa impressão, cara, que olha isso daqui, ó. Quando o Hincapié salta no Gerson, o Gerson poderia ter cortado para o pé direito aqui, ó. Se ele corta para o pé direito, ele teria tanto o Estevão como a própria finalização dele de pé direito. E aí o Gerson escolheu passar no Vinícius, né, que teria uma finalização pressionada. Então talvez tenha faltado aqui um pouquinho de pé direito para o Gerson. Mas enfim, a gente já tem uma melhora defensiva evidente. Não tem como negar isso. E quem tinha expectativa de um 3-0 fora de casa, um 2-0 em meio campo criativo, e todas as baboseiras, né, sinceramente, existe uma miopia, né, existe uma espécie de opinião, desculpa a expressão, idiota no Brasil sobre expectativa e realidade das coisas como são. E aí, quem tinha expectativa de um jogo fenomenal fora de casa tá completamente fora da caixinha, completamente fora da realidade, né? Desconectado com a realidade. A realidade é que a gente tem um treinador top que acabou de chegar, que sequer fala o nosso idioma ainda, que deu 2 treinos e meio, 3 treinos, viajou para enfrentar um adversário fortíssimo fora de casa, o segundo das eliminatórias, num gramado ruim, numa equipe com jogadores que ele sequer conhece de fato ainda. Então, para o contexto, foi muito bom. A gente viu uma evolução de uma das fases do jogo, da organização defensiva. Então, é natural que no decorrer do tempo, né, com mais sessões de treino, com mais convivência com os atletas, a gente consiga aí melhorar outros momentos do jogo também. E não vai ser assim, tá? Até essa melhora da organização defensiva é surpreendente, porque foi muito rápido. Já tem muita coisa boa para um período muito curto. Então é importante que a gente leve isso em consideração. Futebol não é feito do dia para a noite, né? Não existe essa expectativa, o meio-campo era para ter sido mais criativo, os pontos estavam muito isolados, etc, etc. O objetivo não era
organizar ofensivamente a equipe. Não poderia ser. Dado o histórico, dado esse ciclo de Copa, os problemas que a gente vinha sofrendo defensivamente, eu acho que o Ancelotti acertou em primeiro organizar defensivamente a equipe, primeiro ajustar para não tomar gol, para mitigar essa situação que acompanha a seleção há 3 anos. Para aí sim, a partir de agora, né, com a confirmação desses comportamentos, que ainda pode oscilar, aí sim a gente tem uma seleção que possa começar a ter um jogo melhor com bola, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Você já sabe, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal e dá like nesse vídeo. Isso me ajuda demais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Abraço e até a próxima.